Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus e também ao nosso canal. Lembrando sempre que aqui em nosso canal disponibilizamos comentários acerca de todos os livros da Bíblia, o que poderá ajudá-lo na interpretação das Sagradas Escrituras e também lhe dar uma boa base para a pregação, para a doutrina ou mesmo para estudos bíblicos. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro Apocalipse. Hoje estaremos meditando acerca do juízo final. Para nós, os assembleianos, o juízo final é um julgamento separado dos demais julgamentos da Bíblia e é também o último de todos os julgamentos. Para quem pensa diferente de nós, o juízo final compõe uma série de julgamentos que ocorrerão ao mesmo tempo. Quem pensa assim, soma o julgamento do trono branco com o tribunal de Cristo e o julgamento das nações como se fosse um único evento. Porém, nós pensamos de forma separada e por isso o nome é juízo final, ou último juízo. O livro do Apocalipse não detém a exclusividade da revelação do juízo final. Na verdade, os dois testamentos falam acerca deste tema. Predições de um juízo final. No Antigo Testamento, o profeta Daniel falou sobre o juízo final, também o profeta Isaías e até mesmo o livro dos Salmos fala acerca deste grande julgamento. O Novo Testamento, por sua vez, também fala sobre o tema nos Evangelhos, é também falado por Paulo e também no livro dos Hebreus. Trouxemos também aos meus irmãos o conceito do juízo final. O juízo final é o último evento de juízo, onde Deus irá julgar homens e seres espirituais conforme suas obras. O juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno. Abaixo temos alguns termos, como juízo final, julgamento final, o dia do juízo e o grande trono branco. Todos esses termos são sinônimos do mesmo evento. Quando se dará o juízo final? Para sabermos o momento deste evento, precisamos conhecer os eventos que o antecedem. O milênio estará finalizando e o diabo que estava preso por 1000 anos será solto e sairá a enganar as nações. A Bíblia diz que ele juntará tantos como a areia da praia. Pessoas que estão vindo do reino milenial, que mesmo sendo governado por Cristo em um mundo quase que perfeito, se mostrarão insatisfeitos e darão ouvidos ao engano do diabo. Estas pessoas cercarão o arraial dos santos e a cidade amada como um cerco de guerra. A Bíblia chama esta guerra de Gog e Magog. Escatologistas de grande nome dentro do Brasil, como o pastor Napoleão Falcão, acredita que os detalhes desta guerra estão registrados em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Eu também creio da mesma forma. Porém, outros comentaristas grandemente respeitados, como o pastor Antônio Gilberto, não concorda com essa interpretação e diz que cada guerra é uma guerra distinta, não tendo nada a ver uma com a outra.
Certo é que a guerra finaliza quando o Senhor Deus manda uma chuva de fogo sobre a terra que devora todos os inimigos desta batalha. Logo após a morte destes inimigos, o diabo, que estava solto e enganando as nações, encabeçando esta nova guerra, será condenado, e a sua sentença será de entrar no lago de fogo, vindo depois deste evento o juízo final. Falando acerca do trono, o nosso irmão João escreve no Apocalipse da seguinte maneira: "E vi um grande trono branco." Como um filme que passa diante dos seus olhos, o nosso irmão João tem uma visão extraordinária, que ele descreve da seguinte maneira. Primeiro, ele diz que era um único trono, não dois e nem três e nem vários, mas um único trono. E o trono era grande. Aqui pode estar falando tanto do seu tamanho como também do seu poder, ou ambos os casos. Pode ser tão grande como tão poderoso. E também ele diz que o trono era branco, falando da sua santidade e da sua justiça, porque nada irá macular o julgamento do grande trono branco. Em todo o Apocalipse, a palavra trono aparece por cerca de 38 vezes. E todas as vezes que cita o trono de Deus em particular, ele está sempre repleto de vozes, trovões, de grandes anjos e de seres sobrenaturais. Porém aqui, no juízo final, o apóstolo João não descreve nenhuma ação sobrenatural que acompanhe o trono. Isso se dá porque este momento do julgamento não poderá haver nada que distraia os olhos daqueles que serão julgados, pois nesse julgamento será face a face com Deus e será olho no olho do próprio Deus. Na sequência da leitura bíblica, o texto diz: "E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele." Perceba que João vê tanto o trono como o personagem que ali está sentado. João não nos diz quem é o supremo juiz, porém, outros textos da Bíblia Sagrada não nos deixam nenhuma dúvida. O juiz do trono branco. O texto abaixo nos revela quem será o juiz. Diz o texto: "Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos." Aqui no texto, nós colocamos em negritos algumas partes que são importantes. Primeiro, Deus determinou o dia para o julgamento. Segundo, o varão que ele destinou é o nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele nos dá a certeza de que haverá um julgamento e também nos dá a certeza de que Cristo será o juiz, e essa certeza é dada pela ressurreição que ocorreu com nosso Senhor Jesus. Abaixo, nós temos quem dará a assistência jurídica para o julgamento do trono branco: os santos da igreja, que hão de julgar o mundo e os anjos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Em Mateus, capítulo 12, verso 42, nos fala da participação de uma outra personagem, a Rainha do Sul, que se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Meus irmãos,
Estes textos não nos deixam dúvida que o supremo juiz será o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que João vê o grande trono branco e o Senhor Jesus assentado sobre ele, segue o texto, dizendo: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O texto bíblico revela para nós o fim de toda uma criação. A criação que hoje existe e que nós desfrutamos dela chegará ao seu fim no momento do juízo final. Nas palavras de Pedro, toda esta criação será consumida pelo fogo, deixando espaço para um novo céu e para uma nova terra. Aqui não deve ser entendido como se o fogo fosse renovar a criação. O objetivo do texto aqui é dizer que a criação atual deixará de existir porque não se achou lugar para eles, abrindo espaço para um novo céu e uma nova terra, uma existência nova onde Deus fará tudo de novo. Quem será julgado no juízo do trono branco? A Bíblia Sagrada diz que serão todos os mortos. Diz o texto, Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não fazem referência a adultos e crianças, mas sim à universalidade de todos os homens. O que o texto está nos dizendo é que todos os mortos, independente de classe social ou da sua significância, independente disso, todos comparecerão perante o trono branco. Diz o texto, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Essa parte do versículo 12 é completada pelo versículo 13, que nos diz a origem dos mortos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ora, nós sabemos que o mar é a sepultura de muitos navegantes que ali morreram. Porém, a ideia aqui novamente é de universalidade. Ele está dizendo que a origem será independente do local aonde o morto estiver. Se morreu no mar, se morreu na terra ou se foi comido por bicho, não importa. Todos os mortos comparecerão perante o juízo do trono branco. Irmão Johnny, e eles vão aparecer diante do trono branco em espírito ou vão aparecer em forma de corpo? Meus irmãos, todos os mortos que passarão pelo julgamento do trono branco sofrerão uma ressurreição, que nós chamamos de segunda ressurreição. O texto bíblico que embasa esta interpretação é o mesmo texto que fala da ressurreição dos mártires, onde ali a Bíblia Sagrada nos diz que antes do milênio haverá uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mártires, e depois do milênio haverá uma segunda ressurreição, que é esta ressurreição dos mortos que serão julgados perante o trono branco. Na tela temos informações mais didáticas daqueles que serão julgados. Primeiro nós temos os ímpios. Serão julgados todos os mortos que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Segundo, serão julgados também os espíritos. Serão julgados todos os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Em terceiro, temos os milenaristas. Serão julgados todos os salvos que morreram
durante o milênio. Estamos falando dos mortos do período do milênio. E em quarto lugar, temos novamente os milenaristas, agora os vivos. Serão julgados todos os que estiverem vivos no período do reino milenial. Se os que morreram salvos durante o milênio comparecerão no juízo do trono branco, logo chegamos à conclusão que haverá sim salvação no juízo final. Esta interpretação de que haverá salvação no juízo final não é uma interpretação que goze de unanimidade. Há também quem pense diferente e que não haverá salvação no juízo final. A interpretação que acredita não haver salvação no juízo final, acredita que os milenaristas, tanto os que morreram salvos como os que estarão vivos no momento do juízo, esses não passarão pelo juízo final, uma vez que eles viveram no reino milenial de Cristo e obedeceram às regras daquele reino e, por causa da sua obediência, ganharam o direito de passar direto para a eternidade. Dessa forma, não passariam pelo juízo final, pois não haveria necessidade da presença deles ali. O que corrobora esta ideia é o fato de que João, ao descrever o juízo final, não vê ali nenhuma pessoa viva, mas diz o texto que ele vê apenas pessoas mortas perante o trono branco. Contudo, a interpretação do nosso canal é que sim, haverá salvação no juízo final. Uma salvação que está restrita ao povo do milênio, que não alcançará todos os mortos em todas as eras. Os nossos irmãos que estarão vivos por ocasião do milênio e aqueles que morreram em obediência entrarão para o juízo final e ouvirão que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pois não haverá outra justificativa que possa dizer a razão pelo qual o livro da vida faz parte do juízo final. Ora, se todos ali serão condenados, por que o livro da vida está ali? Observe que a Bíblia não diz que todos serão lançados no lago de fogo. O que a Bíblia diz é: os que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Portanto, haverá sim salvação no juízo final. Na visão do apóstolo João, ele percebe agora a existência de vários livros. Diz o texto no versículo de número 12. E abriram-se os livros, no plural, e abriu-se outro livro, no singular, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Temos aqui vários livros e um livro em especial que é o livro da vida. Na tentativa de desvendar qual o conteúdo desse livro, nós temos duas teorias principais. Uma primeira teoria diz que nesses livros o seu conteúdo são as regras que dizem o que é certo e o que é errado, e por estas regras os homens serão julgados. Já uma segunda teoria diz que não são as regras, mas nestes livros estão escritas as obras dos homens, tudo aquilo que o homem fez. Resumindo, ou os livros contêm as regras para o julgamento, ou o livro contém as obras que serão julgadas.
Dentro destas duas teorias, nós temos respaldos bíblicos que dão base para ambas as interpretações. Veja na sua tela. O conteúdo dos livros. Temos aí a referência do Apocalipse. E os mortos foram julgados pelas regras que estavam escritas no livro. Perceba que substituímos propositalmente a palavra coisas por regras, direcionando a interpretação do texto, para entender que o conteúdo dos livros do Apocalipse são regras para o julgamento, o que concorda com o versículo abaixo. Olha o que diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Perceba pela referência que o que vai julgar o homem é a palavra pregada por Cristo. Aqui podemos incluir a lei e todas as outras regras apostólicas. Portanto, no livro que se abrirão no Apocalipse, no dia do juízo final, estaria, portanto, cheios de regra, pois, segundo o que está escrito em Romanos 3:20, é a lei que revela o pecado. Para quem crê que o conteúdo dos livros que se abrirão possuem regras, segue alguns possíveis livros que serão abertos naqueles dias. Temos aí o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da nossa memória e o livro dos atos humanos e o livro da vida. A bibliografia de onde tiramos esta tabela é do pastor Antônio Gilberto, do livro Calendário da Profecia, página 121. Temos na sequência a segunda teoria, que considera as obras do homem como conteúdo dos livros do juízo final. Essa teoria é que é aceita como certa pelo nosso canal. Nos diz a mesma referência: e os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas no livro. Perceba agora que substituímos a palavra coisas por obras, direcionando a interpretação para que o conteúdo do livro seja as obras dos homens. Em outras palavras, o que contém no conteúdo dos livros a serem abertos são as obras de todos os homens. Na frase abaixo, temos uma referência que é a mesma, porém em outra tradução. Olha só. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. Perceba que nesta tradução da Almeida Revista e Corrigida, não existe nenhuma dúvida. O conteúdo são as obras de pecado dos homens. São estes pecados que estarão escritos nos livros que se abrirão no dia do juízo final. E quando falamos em obras dos homens, estamos nos referenciando a todo tipo de pecado que o homem possa causar, conforme os textos bíblicos abaixo. Olha só, o homem pode pecar pelas obras, diz o texto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Também podem se pecar pelas palavras, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Também podemos pecar pelos pensamentos. Não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios do coração. Fica claro, através destas referências, que as obras dos homens é que estarão escritas nestes livros que serão abertos no dia do juízo final. Meus irmãos, se nós pensamos diferente com relação ao conteúdo do livro, se para você o conteúdo são as regras e para o nosso canal o conteúdo são as obras, isso não faz a menor diferença quando pensamos no propósito do livro, pois o objetivo é julgar os homens conforme as suas obras. Por isso, seja regra ou sejam obras, não muda o objetivo final. O versículo de número 12, a última parte da referência diz: foram julgados segundo as suas obras. O final do versículo 13 também diz: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, o objetivo do julgamento não vai mudar. Os homens serão julgados conforme as suas obras. Meus irmãos, aqui nenhum culpado será considerado inocente. Aqui, nenhum inocente será considerado culpado. Neste julgamento não haverá enganos. O culpado será culpado e aquele que se diz inocente, mas não é, também receberá a sua condenação. Queridos, este julgamento é perfeito porque o julgador é perfeito e todos que aqui entrarão sairão julgados segundo as suas obras. Agora temos em nossa tela o livro que está em evidência dentro do texto, o livro da vida, que aparece 7 vezes no Novo Testamento e 1 vez no Antigo Testamento. O livro da vida é o registro celestial dos salvos. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. Sobre o livro da vida, trouxe aí algumas referências. É motivo de grande alegria ter seu nome escrito neste livro. O livro da vida contém a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. O livro da vida também registra nomes dos escolhidos, tanto homens como mulheres. Sobre o livro da vida, a Bíblia também diz: quem adorar a besta não terá o seu nome no livro da vida. E segundo o que se pode interpretar de Apocalipse 3:5, é possível ter o nome riscado do livro da vida. Com relação à condenação do juízo final, aqueles que tiveram seus nomes achados no livro da vida passarão para a eternidade e gozarão da presença de Deus. Já aqueles que não tiveram seus nomes achados no livro da vida sofrerão os danos da segunda morte. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo e viver eternamente separado da presença de Deus. Os 2 personagens que inauguraram o lago de fogo foi o anticristo e o falso profeta. O terceiro a ser lançado ali foi o diabo. E agora, o versículo de número 14 diz quem serão os próximos a serem lançados. Verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Com relação à morte, a Bíblia Sagrada nos diz que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Aqui cumpre-se esta palavra. Com relação ao inferno, este era o lugar onde os mortos aguardavam julgamento.
Como saíram de lá para ser julgado, o inferno ficou vazio e também foi lançado no lago de fogo. O texto diz que esta é a segunda morte. O último versículo que encerra o contexto do juízo final é o versículo de número 15, que diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, todo o contexto do juízo final está voltado para o julgamento das obras dos homens. Porém, o que condena o homem é não ter o seu nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, o que condena o homem é rejeitar o perdão que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes que não foram achados escritos no livro da vida, diz a Bíblia, foi lançado no lago de fogo. Ser lançado é ir contra a vontade, é ser obrigado, é ser forçado a ir para algum lugar. E eles foram lançados no lago de fogo. E parar no lago de fogo é a maior condenação que qualquer ser humano possa alcançar. Queridos, ser condenado a viver eternamente distante e separado de Deus é a maior condenação para o ser humano. Viver separado de Deus não é viver desviado, não é rejeitar o Evangelho, pois até mesmo os desviados e os que rejeitam o Evangelho, ainda assim, desfrutam da bondade de Deus aqui na terra. Agora, viver absolutamente separado de Deus é coisa que nenhum ser humano nunca experimentou. Ser jogado no lago de fogo significa viver uma ausência total e absoluta de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo não deseja isso para nenhum ser humano. Por isso, meus irmãos, nos esforcemos para entrar na cidade pelas portas. E, havendo possibilidade, ajudemos a outros a andar no mesmo caminho. Disse Judas: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Se nós queremos tão grande salvação, que possamos então levar outros conosco. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. O texto do juízo final é um assunto bastante complexo, mas espero que o nosso canal tenha lhe ajudado, tanto na sua edificação, como também no seu conhecimento. Inscreva-se no nosso canal, caso você não seja um inscrito. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Diga o que você pensa acerca do juízo final. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e o seu ministério. E até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Que a paz do Senhor seja sobre todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.